Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graças, paz, Lubango, graça e paz, santo povo de Deus. Como sempre, é uma honra poder servi-lo e da parte de Deus trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Abre já a tua Bíblia Sagrada, estamos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, vamos ler o verso 1 ao verso 4. Repito, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 1 a 4. O texto bíblico diz o seguinte: Depois me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, e fala na casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer a teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, e entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavra do Senhor Jesus Cristo. Vemos Deus aparecendo ao profeta Ezequiel por meio de uma visão, por meio de um sonho. Na verdade, os sonhos revelam uma realidade na vida do sonhador. Hoje vamos abordar mais uma vez a questão dos sonhos. O que representa os sonhos? Existem variedades de sonhos e cada um desses sonhos eles representam uma realidade na vida de quem sonha. Dizer que a palavra sonho, segundo Freud, sonhos é o quê? Sonho é o cumprimento de alguns desejos, mesmo em caso onde esses elementos seja óbvio. Na religião, os religiosos ou na religião, os sonhos são veículo de comunicação divina de qualquer tipo. Os sonhos, eles podem ser naturais, produzidos pela psique ou pela mente de um indivíduo, mas também os sonhos podem ser sobrenaturais. Eles podem vir da parte de Deus por meio do Espírito Santo. Os sonhos, conforme dissemos, eles podem ser literais ou figurados. Quando falamos em sonhos literais, são aqueles sonhos que não necessitam de interpretação. Tal como o sonhador sonha, acontece. Por outras palavras, não precisa de uma interpretação. Os sonhos são figurados quando, na verdade, eles precisam ou carecem de uma interpretação. Por outras palavras, é aqueles sonhos em que, por exemplo, você sonha com alguma coisa fora do comum, algo que você não está acostumado a ter, algo que você não está acostumado, que não é normal, algo que não acontece regularmente. Então ali você vai precisar de interpretação. Como por exemplo, quando você sonha a comer, esse sonho precisa de uma interpretação. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, vamos encontrar alguns exemplos de homens na Bíblia que tiveram sonho. Uns tiveram sonhos literais e outros tiveram sonhos que necessitaram de interpretação. Como por exemplo, vamos ver que José teve um sonho. Ele sonhou, diz a Bíblia, que ele sonhou com 11 estrelas, a lua e o sol. Esse sonho mereceu uma interpretação. E o que tudo indica é que o pai de José, Jacó, ele entendia de interpretação de sonhos. Por isso é que quando José traz esse sonho, ele imediatamente questionou seu filho. Porque o sonho de José representava uma realidade. Vamos ver que José, ele vê 11 estrelas, que representam os seus 11 irmãos. Ele vê o sol e vê também a lua, que representa o seu pai e a sua mãe. E ele diz que ele viu 11 estrelas, ele vê o sol e a lua e todos se inclinavam para o seu fecho. O seu pai, Jacó, percebeu que o sonho do seu filho, José, apontava para uma exaltação da parte de Deus na vida dele. Vamos ver também o caso de Daniel. Daniel também teve sonhos.
Daniel viu as 70 semanas. Enfim, vamos ver que Paulo também teve sonho. A Bíblia diz que Paulo, ele viu um homem da Macedônia que dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele despertou do sonho, ele percebeu que verdadeiramente Deus estava chamando ele para pregar o evangelho na cidade de Macedônia. Ele percebeu imediatamente, ele percebeu que Deus estava chamá-lo para pregar o evangelho na cidade de Macedônia. Ele percebeu isso. Ele percebeu. Então, nós precisamos entender a visão, precisamos entender aquilo que os sonhos representam na vida de um sonhador. Ponto número 1. Quando você sonha a comer, o que significa isso, pastor? Quando você sonha a comer, isso representa 3 coisas, ou significam 3 coisas. Primeiro, quando você sonha a comer, principalmente quando você sonha a comer carne de porco, significa, primeiro, rituais de iniciação. Quer dizer que alguém está querendo introduzir você na bruxaria. 2, quando você sonha a comer, também representa que estagnação ou ainda bloqueio. Ponto número 3, quando você sonha a comer, alguém a te dar de comer, significa enfermidade. Quer dizer que depois de um tempo, você poderá desenvolver um espírito de enfermidade na tua vida. Ponto número 2, quando você sonha a ter relações sexuais, muitas vezes você sonha e você não vê essa pessoa. Se for uma mulher, ela não consegue ver quem é esse homem que sempre aparece a ter relações contigo. Se for homem, a mesma coisa. Você não consegue ver quem é essa mulher que sempre se relaciona contigo. Quando você está a ter sonhos a se relacionar com alguém, significa dizer que no mundo espiritual, você tem marido ou você tem uma esposa. E quando isso acontece, dificilmente uma mulher que sonha constantemente a ter relações com alguém que não conhece, essa mulher vai enfrentar 2 problemas frequentes na sua vida. Primeiro, dificilmente essa mulher casa. Se ela tiver marido, esse casamento não vai durar por muito tempo. Por quê? Porque há um espírito de homem da noite. Há um espírito de homem da noite. E esse espírito de homem da noite, por ser ciumento, ele com certeza fará tudo para destruir este casamento. Ponto número 3. Quando nós sonhamos a ser alvejado por uma bala ou por uma flecha. Esse sonho representa o que, pastor? Esse sonho indica um ataque na vida do sonhador. Quer dizer que a qualquer momento, se você não orar, se você não repreender, a qualquer momento a tua vida será atacada. A tua vida no físico será atacada. Ponto número 4. Quando você sonha a mergulhar no rio ou no mar. O sonho de mergulhar no rio ou no mar, eles representam o quê? Representam um pacto ou um ritual feito nas águas. Como sabemos, existem demônios que estão relacionados com as águas. Que em Luanda chamam a Kianda. No Brasil chamam El Manjar. É um demônio das águas. É um demônio de sereia. É um demônio que controla a vida da população. E quando você sonha a mergulhar no rio ou no mar, você precisa entender logo que estamos diante de um pacto que foi feito no rio ou no mar. Um pacto que foi feito nas águas. Ponto número 5. Quando você sonha andar perdido na mata. O que isso significa, pastor? Andar perdido na mata. Quando você sonha que você começa uma jornada e no meio da caminhada você fica perdido. Você não consegue perceber nem para onde você vai e às vezes nem para onde você sai. Isso indica o que, pastor? Isso indica
que a tua vida está a ser controlada. Isso significa falta de direção. Isso significa também falta de sabedoria. Ou ainda, alguém que não consegue concretizar os seus planos. São aquelas pessoas que tudo que eles fazem na vida nunca dá certo. Tudo que eles fazem nunca dá certo. Por quê? Porque tiraram a sua sabedoria. Por quê? Porque a sua vida está a ser controlada. Porque essa pessoa está controlada, está num cerco onde ele não consegue sair. Ponto número 6. Quando você sonha a lutar, você sonha em grandes lutas, em grandes brigas. Isso mostra que no mundo físico você está a enfrentar muitas dificuldades. Você está a enfrentar muitos problemas. Como, por exemplo, você pode enfrentar o quê? Você está a enfrentar luta no emprego, luta nos negócios, luta na vida financeira. Você não consegue avançar. Por quê? Porque há uma luta que está sendo travada no mundo espiritual. Há uma luta que está sendo travada no mundo espiritual. E como temos dito que a tudo que nos acontece no físico, começa primeiro no espírito. Tudo que nos acontece no mundo físico, ele começa primeiro no mundo espiritual. Então você precisa entender as lutas constantes. Quando você está sonhando constantemente a lutar, você acorda cansado porque durante a noite você estava a lutar com alguma coisa. Uns sonham a lutar com leões, outros sonham a lutar com animais ferozes. Enfim, isso representa que você está a viver dificuldade. São lutas espirituais que depois se manifestam no físico. Ponto número 7. Quando você sonha a voar. A voar. Quando você sonha que estão a te dar corrida no sonho, mas de repente, enquanto estão a te dar corrida, de repente você começa a voar. Isso indica o quê? Livramento da parte de Deus. Isso indica que os teus inimigos não conseguiram te prender, não conseguiram te pegar. Mas também, muitas vezes, você vai sonhar o quê, pastor? Você vai sonhar que você está a voar. E às vezes é voar aonde, pastor? Ninguém está a te dar corrida, não. Você vai sonhar sempre alguém, ou uma pessoa conhecida ou desconhecida, vem sempre, quase todos os dias de noite, e essa pessoa te leva, e você começa a voar com ele. Você começa a voar com ele. Isso indica o que, pastor? Isso indica envolvimento no mundo oculto. Isso indica que alguém está a te preparar para você ser feiticeiro. Alguém está a te preparar para você ser bruxo. Você começa a sonhar, às vezes você está ali a voar no cemitério. Você começa a sonhar a ir em lugares onde você nunca pensou ir no mundo físico. Isso indica envolvimento com o ocultismo, envolvimento com a bruxaria. Alguém está querendo te preparar para te envolver no mundo oculto. Ponto número 8. Quando você sonha a cair no abismo ou de uma ponte. Isso mostra que a tua vida está fora de controle. Isso mostra que a tua vida está em fase de decadência. Decadência espiritual, decadência financeira, decadência profissional, decadência no matrimônio. Sim, quando você sonha a cair no abismo, significa que você vai apanhar uma queda muito em breve. É preciso despertar, começar a orar e a quebrar. Começar a quebrar esses espíritos que se levantam contra a tua vida. Ponto número 9. Quando você sonha chegar sempre atrasado. Chegar sempre atrasado. Isso quer dizer o que, pastor? Isso indica perder grandes oportunidades na vida. Oportunidades de emprego, de negócio. Quando você está sonhando constantemente atrasado, é porque você está a perder oportunidades de realizar a tua vida. Oportunidade de projetar a tua vida. Ponto de número 10. Quando você sonha a dar à luz. E eu quero aqui abrir um parênteses. Quando eu falo de dar à luz depende muito de como você vai sonhar. Imagina um homem
você sonha que você dá a luz, isso representa o quê? Representa que algo grande na tua vida vai nascer. Um projeto grande, um projeto maravilhoso na tua vida vai nascer. Mas quando se trata de uma mulher a dar à luz, e às vezes acontece aqueles casos que você não tem marido, mas você sonha que estava grávida, você deu à luz, e às vezes você percebe que parece que você está dando de mamar a alguém. Isso representa que você tem marido no mundo espiritual e que você está tendo filho com essas pessoas. Mas pastor, será que isso é possível? É possível, sim senhora. Na semana passada, na terça-feira, eu orei com alguém que me procurou, porque ela sonhou que estava grávida e foi à maternidade para dar à luz. E quando ela estava para dar à luz, era um parto tão difícil que ela no sonho desmaiou. E ela ouvia uma voz que dizia para ela: procura pelo meu servo. E quando começamos a orar, o demônio manifestou e disse: olha, eu casei com ela há 18 anos. O nosso primeiro filho já tem 18 anos no mundo espiritual. E ainda, olha, para o meu espanto, o demônio disse: nós já temos 10 filhos. 10 filhos. Olha, ela está com 38 anos, não consegue ter marido. Por quê? Porque ela tinha um marido no mundo espiritual. Não brinca com os sonhos. Os sonhos representam uma realidade na vida de quem sonha. Ponto número 11 e último. Quando você sonha que você está imobilizado, incapaz de andar ou correr, isso indica o quê? Um perigo iminente. Isso representa um bloqueio na tua vida. Tudo que você fazer não vai dar certo. Por quê? Porque você está bloqueado. Você está imobilizado. Você não consegue avançar na vida. Caro rádio ouvinte, os sonhos podem revelar sucesso ou fracasso na vida de um sonhador. Agora, pastor, como fazer? Eu que constantemente estou tendo sonhos de derrota, sonho a cair no abismo, num precipício. Pastor, eu sonho perdido na mata, eu sonho a ter relações sexuais. O meu conselho é: procura uma igreja viva, uma igreja que prega que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o libertador. Porque a Bíblia vai dizer em Mateus 4, 23, Jesus percorria toda a Galileia, fazendo 3 coisas. Primeiro, Jesus ensinava a palavra. Segundo, Jesus pregava o evangelho. Terceiro, Jesus curava, Jesus libertava. Caro rádio ouvinte, não importa a situação que você se encontra, procura por um homem de Deus. Procura por uma igreja viva. Você pode sair dessas correntes. Você pode sair desses pesadelos. Você pode sair desses amarros invisíveis. Porque Jesus quer te libertar. Jesus quer te dar vida e vida com abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. João 3, 8. 1 de João 3, 8. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Que Deus te abençoe, seja livre. Sai desses maus sonhos. Sai desses pesadelos. Deus quer te libertar. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Se precisa de ajuda, aconselhamento espiritual, já sabe, ligue 934-992323. Para este número também vai poder enviar mensagem amanhã, em que pastor Ananias Alberto vai estar consigo na hora da partilha, e você vai poder enviar as suas dúvidas, fazer um pedido de oração ou ainda dar o seu testemunho. Já sabe, envie mensagem 934-992323 e não se esqueça de mencionar o seu primeiro e último nome. Ficam as despedidas deste coletivo que esteve na coordenação, o pastor Ananias Alberto. A Manuela Gaspar garantiu a técnica sonora e a apresentação foi de Anita Leitão. Despedimos-nos. Amanhã, já sabe, a mesma hora e ponto de sintonia tem o pastor Ananias Alberto e a hora da partilha. Até lá, fique na paz e fique na graça.
Avant ekoma trop tard, osalinga ngolu ngapeni susu nani oyo banza nayo Yesu oninga malamu na vinanga ya mabe akatela maketumbwe Acabou de ouvir o programa Tempo de Colheita, da inteira responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Clambaquiache Centro Filadélfia, Lubango. Estamos localizados no bairro Casa Verde, por detrás do restaurante Casa Verde, ao lado do condomínio Mapunda Residence. Se esta mensagem tocou o teu coração, não hesite, entre em contato conosco ou procure uma igreja evangélica próxima de sua casa.